Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso Agile Expert. Eu sou o professor João Cheabi, estou aí no mercado há mais de 15 anos, tenho uma formação em engenharia de software e duas pós-graduação, uma em administração de empresas e uma recente em Agile Coaching. Tudo aquilo que eu tenho vivido no mercado é aquilo que eu venho trazer para vocês. Um pouco da experiência, um pouco da prática e também da teoria, que também é importante. Ainda estamos falando de um Scrum mais teórico, mas já já nós vamos colocar um pouco a mão na massa. Nessa aula, em continuação àquilo que a gente já estava falando, que já foi uma introdução ao Scrum, agora nós vamos falar do Product Backlog, nós vamos falar das práticas de refinamento, nós vamos falar do Sprint Backlog, que é diferente do Product Backlog, ok? E nós vamos falar de Epic Feature Use Story, fazer uma distinção, tá bom? Ah, então tá, vamos falar aqui do Product Backlog. Primeiramente, a primeira coisa que você precisa saber, o Product Backlog não é o seu planejamento, ok? Ele é todos os seus itens de desejo, todos os itens que o cliente, ou o projeto, ou mesmo o PO, né, o dono do produto, o Product Owner, ele deseja ali para o seu projeto. Não necessariamente que cada um desses itens precisa de fato ser entregue para o seu projeto ser tido como sucesso, ok? Diferentemente lá daquele modelo de gestão tradicional, que você tinha aquela WBS, né, aquele EAP, aquela árvore de atividades, que o seu projeto ele era considerado um sucesso entregue quando todos aqueles itens planejados foram entregues. O Product Backlog ele é uma lista de desejo, ele é o seu potinho de desejos, né? Então, tudo aquilo que o PO, ou o cliente, ou a equipe, na verdade aqui não chega até a ser bem um outro termo, tá? Brainstorm. Aqui não é bem um brainstorm, onde você coloca o que você imaginar de sua cabeça, não é isto. Aqui é uma lista daquilo que você realmente imagina para o seu produto. Nós vamos trazer aqui, fazer um exercício de realidade, onde vocês vão criar um Product Backlog, nós vamos falar aqui dos desafios dos projetos, tá bom? Ainda não é a hora, eu preciso passar um pouco mais de teoria, mas vocês vão criar esse Product Backlog. Vocês vão colocar, eu queria isto, eu queria aquilo. Pode ser até uma visão mais de módulos, uma visão mais macro, tá? À medida que vai chegando perto da sprint, ou seja, perto do momento que vai ser desenvolvido, você vai pegando os itens que você entende que ele é mais prioritários ou mais importantes ou que tem maior valor. Lembra do primeiro princípio da agilidade, né? Que a nossa maior satisfação é o cliente satisfeito, né? A nossa maior prioridade é a satisfação do cliente, atribuindo sempre aquilo que tem mais valor agregado para ele. Tá? Então, é exatamente isso. Eu tenho vários pedidos, mas algumas coisas são mais importantes do que outras. Então, o que é mais importante nós vamos detalhar. Tá? Bem aquilo que eu estava falando. Deixei a imagem ali para ficar um pouco mais gráfico, tá? Mas essa é uma lista de desejos do dono do produto, né? Não tem necessidade de mínimos detalhes. Ele pode e deve ser uma lista cujo tempo de desenvolvimento ele é maior do que uma sprint. Parando um pouquinho para comentar sobre isso, né? A sua sprint você determinou que ela tem um tamanho de 2 semanas. Então, o seu Product Backlog, ele pode e deve ser muito maior do que 2 semanas de trabalho. É sinal de que sempre vai ter ali uma produtividade, sempre coisas para fazer. Se você só tem ali atividades para 2 semanas, a gente pode entender que na próxima sprint o seu projeto acabou, né? Seu projeto finalizou. Então, ali pode ser atividades que você tenha para meses, anos ali. Pode ser, inclusive, que você chega num ponto e fala assim, olha, o projeto está finalizado, está entregue, está rodando, isso daqui fica agora para um outro momento, tá? Vamos cuidar de outros projetos. Se o cliente, o dono do produto, ou o investidor, ou mesmo o dono da empresa entender assim, tá? Então, aquela lista pode ser bastante coisa, tá? Ele é a base para definir prioridades, tá? Ou repriorizar quando for necessário, né? E também a base de refinamento de detalhes. É o que nós vamos falar logo em sequência aqui, né? O refinamento, né? Refinamento é talvez o trabalho mais importante do PO, do dono do produto. Obviamente, ele não vai estar sozinho nessa empreitada. O dono do produto ele pode contar com a ajuda do Scrum Master, ele pode contar
com a ajuda das pessoas do negócio, analistas, ou pode inclusive contar com a ajuda de lideranças técnicas, ou até de pessoas técnicas mesmo, de desenvolvimento, não precisa ser só o líder. A questão é que toda vez que você envolve a parte da a equipe técnica no refinamento, você pode atrapalhar um pouco a produtividade daquilo que já estava planejado, tá? Mas não é nenhum impedimento, não é nenhum problema. Tem muitas técnicas de refinamento, né? Você vai encontrar espinha de peixe, modelo iceberg, que é esse que está representado nessa figura. Você vai escutar um termo chamado grooming, mas não use esse termo, tá? Em algumas culturas, em alguns países, é um termo assim que não é tão legal. Então usa refinamento. Refinamento você nunca vai ter esse problema, tá? Grooming não está errado. Está errado em alguns lugares, tá? Mas usa o termo refinamento que está certo em qualquer lugar. E aí o PO, ele é o seguinte, ele tem ali a ideia de criar vamos colocar aqui um projeto, tá? Já vou dar um spoiler, vou adiantar aqui. Um dos projetos que nós vamos propor para vocês criarem vai ser um projeto de, por exemplo, criar um aplicativo, um sistema para cartão de vacina e postos de vacinação e tudo mais. Então, tem aí o seu cliente, o seu investidor falando assim, olha, João Chiab, eu quero que você faça, e eu sou o PO, tá? Eu quero que você faça aqui um produto que seja um aplicativo, um sistema de cartão de vacinação. E aí, o que você pensa em fazer primeiro? Eu tenho que fazer um cadastro, eu tenho que fazer um levantamento, eu tenho que depois fazer um mapa para olhar onde é posto de vacinação, se vai ter, por exemplo, um lugar de comprar vacinas, se for o caso. Enfim, tem várias funcionalidades. Eu não quero dar todo o que vocês precisam, tá? Então, ele vai colocando esses itens. Eu quero ter isto, só que isso não está detalhado, né? Logo depois, ele vai falando, olha, tá bom, eu quero ter o cadastro, mas cadastro do quê? Aí ele começa esmiuçando mais. Então, eu quero um cadastro de pessoas, eu quero um cadastro de vacina, eu quero um cadastro de doenças, eu quero um cadastro de patentes, eu quero um cadastro, sei lá, tem inúmeros cadastros que podem ser. Eu estou entregando praticamente o projeto, não é isso o caso, tá? Depois desse ponto do cadastro de, por exemplo, de doenças, eu posso esmiuçar, eu posso quebrar mais ainda, ou seja, eu estou chegando mais ainda no topo desse iceberg, né? Então, agora é bem menorzinho, no cadastro de doenças, né? Então, eu quero cadastro de categorias de doenças, virais, bactérias, sei lá, inflamatórias, não sei, tem uma infinidade aí de classificações. Então, eu estou dividindo cada vez mais nisso, né, em funcionalidades. O que torna o objeto assim pronto para ser produzido não é falar que eu quero cadastro de doenças. Isso é muito amplo. Eu quero agora cadastro de doenças inflamatórias, eu quero de cadastro de doenças virais, eu quero cadastro de doenças originadas de bactérias, de fungos e por aí vai. Então, você está esmiuçando cada vez mais, tá? Então, a técnica de refinamento basicamente é isso. Você vai criar um modelo onde você fala de coisas um pouco mais amplas, e aí cada uma dessas questões mais amplas você vai quebrando em pedaços menores. Nessa técnica do iceberg, você tem mais ou menos isso. Então, você tem uma base muito grande, e à medida disso você vai subindo até chegar em pequenos grãozinhos, tá? Sprint backlog. Esse daqui é um ponto que pode gerar algum tipo de dúvida, tá? Porque sprint backlog, ele não necessariamente vai ter um momento em que ele é do tamanho de uma sprint, vai ter um momento que ele pode ser maior ou até menor do que uma sprint, tá? Qual é a situação aqui? O PO já fez lá a lista de desejos, ok? Ele já fez o refinamento, ele já está pronto para poder falar aí do que ele gostaria que fosse desenvolvido na próxima sprint, tá? Então, ele seleciona os itens para o sprint backlog. Então, neste momento que ele selecionou os itens, não necessariamente esses itens selecionados é do tamanho de uma sprint. Ele selecionou dentro do Product Backlog, que é muito maior do que isso. Vem a primeira dúvida, a primeira pergunta. João, o PO ele tem que saber o quanto que vai caber dentro de uma sprint? Não, ele não tem que saber. Por isso ele vai selecionar. Vamos colocar aí que uma sprint caiba, como tem aqui nessa imagem, tem 6 itens, né?
ele vai selecionar lá 10 itens que ele entende de prioridade, do 1 ao 10. Ele sabe que não vai caber 10, mas ele vai ali discutir ali junto ao time, porque ele já fez todo o refinamento em cima desses 10 itens, tá? Ele já sabe exatamente cada detalhe que ele precisa. Então, o Sprint Backlog são os itens selecionados. Quando fizer a planning, que é o próximo passo aqui, que nós vamos falar um pouco dela também, nós vamos, junto à equipe, junto ao Scrum Master, junto todo mundo, nós vamos ali identificar os itens que vão ser assumidos dentro da sprint. O que o PO selecionou na Sprint Backlog, que não foi aceito no planejamento, volta para essa pilha do Product Backlog, ok? Essa pilha, ela pode ser repriorizada. Não quer dizer, inclusive, que logo depois que o item foi retornado, ele já é o mais prioritário. Pode ser que no decorrer daquela sprint, outras coisas podem surgir. Daí essa flexibilidade diante das mudanças, tá bom? Bem do que está escrito aqui, né? De uma maneira bem aqui resumida, tá? Uma vez que esse item retornou para o Product Backlog, ele sim, ele já entra lá como topo, porque ele já está refinado, ele já está pronto para entrar para uma próxima sprint, mas ao longo daquela sprint, o PO já está trabalhando no refinamento de novos itens. Ele está discutindo ali o que é prioridade, ele está coletando feedback dos clientes, a opinião de outras pessoas, dos analistas, para saber o que é o mais importante ali para ser colocado, tá? Aí sim, depois dessa sprint plan, aquele itens que foram planejados, eu vou até voltar aqui o slide, você pode ver que agora a caixinha não está mais cinza, ela está cinza com alguns tracinhos. Isso daqui é só uma forma gráfica de representar que cada uma dessas atividades, desses backlogs, ok? Ele tem agora atividades. Você vê que alguns podem ter 2 atividades, outros 3. Pode ser que tenha 10 atividades, uma user story. Nós vamos chegar aqui e falar que elas são histórias do usuário, tá? Pode ser que ele tenha somente uma atividade. Tudo depende de como foi detalhado essa user story. A tendência é que a gente chega nas user stories de um tamanho padrão, tá? Isso é muito importante, inclusive, para métricas do time. Mas pode ser que somente utilizando a framework Scrum, ela não prevê histórias do mesmo tamanho, tá? Então pode ter tamanhos diferentes. A questão é que pode ser que uma user story ocupe 5 dias e outra ocupe 1 dia, não tem problema, tá? Dentro somente do framework Scrum, tá? Mas aí nós vamos falar aqui da diferença de Epic Feature e User Story, ou história do usuário, tá? Você vai encontrar na literatura em português, você pode encontrar aí feature falando como funcionalidade, ok? E story, você pode, ou requisito, você pode encontrar ele como história do usuário, tá? Na prática, nós vamos falar depois especialmente sobre cada um deles. O Epic, ele seria essa parte mais ampla, uma parte onde o PO ele tem ali um grande alcance, tá? Pode ser determinado isso como se fossem meses, tá? Uma feature pode ser algo que é do tamanho de uma sprint ou maior do que uma sprint, dependendo, ok? Não há nenhum impedimento se você tiver uma feature e uma user story, ok? Mas a feature nunca é sozinha, ela vai precisar das suas user story também. Mas a tendência é que uma feature, uma funcionalidade, por exemplo, se eu quero dentro do meu sistema, eu quero exportar o resultado em arquivo. Então, uma user story pode ser exportar o arquivo em PDF, exportar o arquivo em planilha, exportar o arquivo em modelo de impressão. Ele pode ser exportar o modelo em tela, exportar o modelo em XML. Olha só, uma feature de exportar o resultado de um relatório, eu tenho aí pelo menos aqui que eu falei, 4 tipos de arquivos diferentes que podem ser user story. Isso é uma simples funcionalidade. Então, na prática, nós estamos aqui entendendo do grande pedido para pedidos menores, né, pedidos que podem durar meses ou pode ser até o seu próprio projeto. Features que são já mais funcionalidades, são coisas mais que podem ser entregues em semanas. E stories que a gente vai entender que pode ser entregue em dias. É uma coisa bem mais prática, bem mais rápida, bem mais direcionada. Chegando aqui num ponto de conclusão, tá, desse momento. Agora a gente está vendo como é que pode ser trabalhado o Scrum no quesito escopo. Tá? O escopo ele é trabalhado, ele é refinado, ele é entendido, selecionado como prioridade e discutido ainda numa planning.
Nós vamos falar agora vou até adiantar aqui, ó. Na próxima aula, nós vamos falar exatamente como que tem que ser uma sprint planning, depois, no tempo da execução, como é que são as daily scrum, depois nós vamos falar da sprint review, que é semelhante a uma entrega, tá? É uma revisão de todos os itens que foram trabalhados naquela sprint, e nós vamos falar da retrospectiva, que tem tudo a ver com aquele 12º princípio da agilidade, né? De tempos em tempos, né? Em intervalos regulares, a equipe se reúne para um momento ali de reflexão e melhorar os seus processos internos, ou até externos, se forem necessários, tá? Eu agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula.